Graça e paz, irmãos. O conde de Zinzendorf, do século XVII, ele disse certa vez o seguinte, uma frase que eu tenho sempre lembrado e que para mim, embora seja curta, a frase, ela representa uma grande profundidade e experiência da vida cristã. Ele disse assim: eu só tenho uma paixão, e a minha paixão é Jesus. Eu só tenho uma paixão, e esta paixão é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é Ele, é através dele que os nossos corações é inclinado para adorar, para o louvar e para termos o prazer de estarmos juntos como igreja, aqui reunidos, adorando-o, louvando-o para a glória do seu próprio nome. E que privilégio nós temos de compartilhar, de abrirmos as Escrituras. E eu gostaria de convidá-los a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Este capítulo 15 de Lucas, ele agrega 3 conhecidíssimas parábolas contadas por Jesus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Não é o filho pródigo, é o filho perdido. Porque não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. É interessante isto. E nós vamos ler a partir do verso 11. Por favor, me acompanham na leitura. Nós vamos ler até o verso 24. 11 até o verso 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos anciãos, a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também
e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Ó Espírito Santo, inspiraste esta palavra. Por isso nós precisamos ganhar de ti a revelação desta palavra em nossos corações. Conquista-nos, ganha os nossos corações, inclina-nos para ti mesmo, revela a pessoa de Cristo, para que ele seja glorificado, exaltado, que haja salvação no nosso meio e também edificação pela tua palavra. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta parábola é possivelmente uma das mais conhecidas do Novo Testamento e também de toda a Bíblia. Ainda que seja dada ênfase ao filho, e muitos o chamam de pródigo, o que nós conhecemos na parábola é que o pai é pródigo. E paralelo a esta história que acabamos de ler, esta parábola contada por Jesus, neste livro A Janela Mais Ampla de Deus, de Deverne Frank, ele também conta um fato, uma história que tem o nome A Árvore Estava Coberta de Branco. Pensem, a árvore estava coberta de branco. Diz assim esta história: apesar de passados 70 anos, ainda guardo na memória algumas ilustrações que meu pai usava em seus sermões. Relato aqui uma de suas favoritas. 3 adolescentes tomaram um ônibus em Nova Jersey. No ônibus havia um homem quieto, trajando roupas simples, assentado sozinho e em silêncio. Na primeira parada, todos desceram, à exceção do homem, sozinho e indiferente. Quando os rapazes voltaram ao ônibus, um deles disse algo para animá-lo, e ele sorriu timidamente. Na parada seguinte, como todo mundo já havia descido, o último rapaz virou-se para o homem dizendo: desça conosco, pelo menos estica as pernas. Ele então desceu. Os jovens o convidaram para almoçar com eles. Um dos rapazes disse-lhe: estamos indo para um fim de semana ensolarado na Flórida. Dizem que a Flórida é muito agradável. É, replicou ele. Já esteve lá? Sim, morei lá por um tempo. Um dos jovens então falou: você tem casa e família? O homem hesitou em responder: não sei. O que você quer dizer com não sei? Insistiu o adolescente. A essa altura, o homem sentia-se à vontade para compartilhar a sua triste história. Encorajado pela sinceridade e receptividade dos rapazes, ele revelou: há muitos anos, eu fui condenado à prisão.
tinha uma linda esposa e filhos maravilhosos. Quando parti, disse a ela: querida, não me escreva. Eu não escreverei para você. As crianças não devem saber que o pai delas está na prisão. Se quiser, vá em frente. E case-se novamente com alguém que venha a ser um bom pai para os meus filhos. E muitos anos se passaram. Não sei se ela cumpriu sua parte do trato, eu cumpri a minha. Na semana passada, quando soube por certo que seria libertado, escrevi uma carta e enviei para o antigo endereço, nos subúrbios de Jacksonville. Dizia na carta: se você receber esta carta, se não tiver se casado novamente, e se ainda existe alguma chance de me aceitar de volta, eis aqui como você pode me notificar. Estarei no ônibus quando ele passar na cidade. Quero que você pegue um pedaço de pano branco e o dependure naquele velho carvalho que fica na entrada da cidade. Eles voltaram para o ônibus. Estavam a cerca de 15 quilômetros de Jacksonville. Todos os jovens passaram para o mesmo lado do ônibus onde estava o homem, com seus rostos colados nas janelas. Ao chegar nas imediações de Jacksonville, lá estava o grande e velho carvalho. Os jovens saltaram de seus assentos gritando, abraçaram-se e dançaram no corredor do ônibus. Tudo o que diziam era: olha, olha, olha. Não havia um pedaço de pano branco dependurado na árvore. Ao invés, havia um grande lençol branco, um vestido branco, calças brancas de menino e fronhas brancas. A árvore estava completamente coberta com dezenas de peças de roupa branca. O que poderia falar mais alto que ele havia sido perdoado? Perdoado. A família inteira estava ali, com os braços abertos, expressando misericórdia. Irmãos, histórias muito paralelas. Um filho que sai de casa com a herança dada pelo pai, vai para um lugar distante, um país distante, consome tudo o que havia recebido do pai, dissolutamente. Quantos não saem de casa pensando que lá fora é muito melhor do que em casa? Quantos não são iludidos? Quantas almas, quantos corações, quantos homens e mulheres são iludidos, fascinados, seduzidos pelas coisas do mundo e flertam com o mundo, tendo tudo em casa. Pai, dá a minha parte que me cabe. Dá a minha herança. Até mesmo, em outras palavras, o jovem estava dizendo:
Para mim, o Senhor morreu. E eu quero a parte que me cabe. E bastante significativo é o gesto desse pai na parábola contada por Jesus. Que ele não hesita. Ele não entra em discussão com o filho. Simplesmente, ele repartiu os haveres. Ele simplesmente repartiu os haveres. E sabe o que o levou a esta ação? O seu grande amor. Somente o nosso Deus, que nos ama loucamente, pode nos deixar ir. Porque o mesmo amor que nos permite ir, este amor também tem o poder para poder trazer de volta. E só Deus pode fazer isto. E sabe por que Deus permite ir? Porque o seu amor nunca falha. A minha Bíblia e a sua também diz que o amor dele é eterno. Vamos verificar isso, por favor. Em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Eu gostaria que o Júnior pegasse um microfone, Júnior, pudesse ler. Nós vamos citar alguns textos para ganharmos aqui uma dinâmica diferente e rapidez. Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Opa! Com amor eterno eu te amei. Então este amor que não tem início e não tem fim, este é o amor que nos permite, que Deus nos permite ir para longe dele. E ele é soberano. Ele cuida tanto da nossa viagem não programada, mas como ele também cuida do retorno já programado por ele. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. Irmãos, o amor de Deus por nós é um amor furioso. É um amor que tem tamanha profundidade que o apóstolo João, não encontrando palavra suficiente para descrever este amor, simplesmente disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se fizermos a seguinte pergunta: mas quem Deus ama quando ele diz que ama e ama eternamente? Quem ele está amando? Ele ama os pecadores. Ele ama os pecadores perdidos. E eu creio que este amor, para a minha pequena compreensão, limitada compreensão, é um amor que envolve a todos, que é por todos. Mas esse amor só se torna real, só se torna vida, só se torna experiência para aquele que nele crê. Mas ele ama de um modo geral a todos. E é por isso que ele se deu por todos, pecadores. Jesus, ele deixou esta marca. Podemos voltar lá para Lucas, por favor, capítulo 19. Vejamos ali o versículo 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem o Filho do Homem veio buscar e salvar? Quem que o Filho do Homem veio buscar e salvar? A mim. Veio buscar a você. Veio buscar a você que amanhã ou depois vai estar ouvindo esta palavra. Ele veio buscar você. Tanto é assim que,
Se tivesse somente o teu CPF na face da terra, ele teria enviado o seu filho para salvá-lo. Porque o amor dele é um amor eterno. Ele veio buscar. E ele veio salvar. E se ele veio buscar, ele sabe exatamente o lugar onde nós estamos. E por que ele veio nos salvar? Porque ele sabe exatamente a condição em que estamos. Precisamos da sua graça. Precisamos da sua misericórdia. O Pai, com um gesto de amor, coloca nas mãos do filho a parte que lhe cabe. Passado alguns dias, aquele filho parte para uma terra distante. Possivelmente ele começou a se programar. Eu vou fazer isto, eu vou para lá, venho para cá, passo um tempo ali, faço outro tempo acolá. Vou viver a minha vida do jeito que eu acho que devo vivê-la. Até que, ao ir e passar por todas aquelas situações, ele se depara com algo que todos os homens, em algum momento da vida, também devem passar. Quem eu sou? O que estou fazendo? Aonde que eu estou? E sabe qual é a nossa condição? É de pecadores e de perdidos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler esse texto também, por favor, que se encontra na carta de Romanos, capítulo 3, o verso 23. Olha a condição de todos os homens, da humanidade inteira, desde Adão até os dias de hoje. Esta palavra mostra a verdadeira condição de todo ser humano. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Quantos pecaram? Todos. Todos carecem da glória de Deus. Por isso o próprio John Wesley, certa vez, ele reconheceu e disse assim: Senhor, eu nasci em pecado, eu agora preciso nascer de novo. Eu nasci separado de ti, e eu preciso ser reconciliado por ti mesmo. E aquele jovem foi. Viveu e gastou tudo o que tinha, dissolutamente. Até chegar ao ponto de não ter mais nada. É o ponto da miserabilidade que o homem chega quando ele se afasta da casa do amor e da glória de Deus. Ele cai em si. Ele cai em si. O homem não pode chegar a esta descoberta se o Espírito Santo não lhe revelar. A nossa miserabilidade só pode ser mostrada se o Espírito Santo mostrar a condição que nós estamos. Por favor, leiamos. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Por favor. O verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha que interessante, irmãos. Para que os nossos olhos sejam abertos, para que o entendimento seja iluminado, o Senhor deve abrir o coração. O Senhor
lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E quais eram as coisas que Paulo dizia? Paulo dizia a respeito do Evangelho. Paulo estava pregando o Evangelho. Paulo estava anunciando o Evangelho. E qual era o Evangelho que Paulo estava anunciando? Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pregar a cruz, anunciar a Cristo crucificado, morto, sepultado e ressurreto. Para nós entendermos isso, para experimentarmos isto, precisamos que o Senhor abra o nosso coração. Para vermos aonde estamos, a nossa miserabilidade, o Senhor precisa abrir o nosso coração. Irmãos, e quando isto acontece, é o maior milagre que nós podemos experimentar. Porque isto não é através da persuasão humana. Isso não é através do convencimento de homem para homem. Não é através de uma literatura. Não é através do convencimento da razão. Isso acontece por obra do Espírito Santo, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que penetra os nossos corações para gerar vida. Para gerar vida. O que fez aquele jovem cair em si e lembrar da casa do pai? Ele pode ter, por um momento, se esquecido da casa do pai, mas o pai jamais esqueceu do filho. O filho foi querendo colocar um ponto final da sua conexão com o pai, mas o pai nunca perdeu o filho de vista. O pai nunca perdeu o filho do coração. Parece que dá a entender pelo texto, penso assim, que diariamente o pai, em algum momento ali da sua propriedade, em algum momento da casa, o pai se dirigia a certo lugar para ver se o filho estava próximo. Porque diz o verso 20, e levantando-se foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Pode ser que esse pai era uma sentinela diária, aguardando o filho chegar. Porque esse pai, ele sabia que o filho iria voltar. O filho não sabia que ele voltaria, mas o pai sabia que ele iria voltar. Mas como você pode ter a certeza disso? Porque o pai que não hesitou em deixar o filho ir, sabia que o mesmo amor que eu estava dando a liberdade para ir, iria trazê-lo de volta. O pai sabia disso. E é por isso que o Evangelho é fascinante. Porque em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós podemos ir longe, porque o pecado é exatamente isto. Leva o homem, conduz o homem para longe, para a maior distância possível de Deus. Mas não existe distância tão grande que seja maior do que o amor de Deus por nós. Não tem distância longe para aquele que ama. Ele vai buscá-lo. O pecado mostra o quanto nós somos rebeldes. Mas a graça mostra o quanto nosso Pai é amoroso. Ele vem para nos buscar. É interessante, irmãos, que quando ele não tinha mais nada, o Pai estava pronto para lhe dar tudo. Quando ele havia perdido tudo, o Pai já tinha preparado para ele o melhor. Irmãos, isto é graça. Isto é graça. Fazendo esse paralelo com essa história que nós acabamos de ler, este homem, não sabemos quantos anos ele passou na prisão, sem mandar uma carta para a esposa, não sabia também se ela havia casado ou não, mas sabendo da sua libertação que estava próxima, resolve escrever esse bilhete. Se ainda existe alguma chance de me aceitar de volta, eis aqui como você pode me notificar.
Pendure um papel branco, um pedacinho de papel branco, naquela árvore tão conhecida por nós, que está na entrada da cidade, naquele carvalho. Coloque este papel branco, que eu vou entender que você está me perdoando. Meus irmãos, é interessante. Por isso que eu digo que o nosso Deus é pródigo. Ele é que é extravagante. Porque para nos libertar, Ele não enviou um anjo à terra. Ele, para nos libertar, Ele enviou o seu Filho. Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu tudo. Ele deu a sua maior riqueza, Ele deu o seu maior patrimônio por nós, o seu Filho. E isto está de uma maneira escancarada no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14. 1,14, João 1,14. Olha o amor do Pai ao nos dar o seu Filho, ao descer da glória e se manifestar aqui entre nós. Leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, aleluia! O Verbo se fez carne. É Deus presente conosco. É Deus manifestado entre nós. É Deus no meio de nós para nos salvar de nós mesmos. O maior problema do homem não está fora. O maior problema do homem está dentro dele mesmo. Concordo em gênero e grau com Thomas Brooks, que que fez a seguinte oração: ó Senhor, livra-me daquele homem mau, eu mesmo. Livra-me de mim mesmo, ó Senhor. Porque quando ele faz isto, acontece a regeneração, a troca de natureza, a troca de coração. E isto não provém de nós, isso provém dele. Isso procede de Deus. Essa transformação radical é obra de Deus. Aí mesmo em João, por favor, verifica se é o verso, acho que é o verso 13. Mas pode ler o 12 também, o 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Mas a todos quantos o receberam. Receberam o que de Deus? O seu maior presente, o seu maior patrimônio, que é Jesus. É recebê-lo com alma, com coração. E eu tenho certeza de uma coisa: para uma alma e um coração receber a Jesus, é porque Deus vem trabalhando nele já há muito tempo. É há muito tempo. Abrindo-lhe o coração para poder receber a sua palavra, para poder receber o seu filho. Nós estamos aqui, irmãos, porque temos experimentado este milagre. E há muitos outros que estão na fila, esperando também por esse milagre. Nós precisamos compartilhar desse milagre, porque os filhos vão embora, mas Deus busca cada um deles. Nós, tudo o que sabemos fazer é fugir de Deus, mas Deus é um caçador incansável. Ele nos encontra. Ele sabe como nos achar. Porque não tem lugar neste mundo que, quando Ele quer buscar um homem, possa se esconder dele. Ele vai buscar. Aquele filho volta para casa. E o pai, olha que maravilhoso, o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou. Olha a atitude desse pai. Ao ver o filho retornando, o filho voltando,
Ele corre em direção ao filho e o abraça e o beija. Existe maior aceitabilidade do que isto? Existe maior demonstração de amor do que isto? Preste atenção na atitude do pai. O pai não está com um chicote na mão. O pai não está com uma vara na mão. O pai não está com um diálogo preparado para repreender o filho. Você fez isso, você causou isso, você me deu muitos prejuízos, você me causou muitos danos, você feriu a alma do pai, você cortou o meu coração. Não! O pai, cheio de amor, ele não diz uma palavra sequer. Ele o abraça e o beija. É o filho que vem dizer: "Oh pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho." O pai, porém, disse aos seus servos, preste atenção, o pai logo muda o rumo da conversa, o pai logo muda o rumo da prosa. O pai, porém, disse: "Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés." Dá a entender, irmãos, que ele voltou pior do que um maltrapilho. Pés sujos, quase que desnudo. Não tinha nada, mas o pai tinha tudo para dá-lo. Trazei depressa a melhor roupa, sandálias nos pés, anel no dedo. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqueles meninos, aqueles adolescentes dentro do ônibus, quando viram, eles não viram só um pedaço branco. Eles viram lençóis, eles viram calças brancas, eles viram fronhas brancas, eles viram lençol branco, começaram a pular de alegria. Olha, 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 existe sinal maior do que este de aceitação? Você foi perdoado, meu amigo. Você foi perdoado. Irmãos, para nós fazermos barbáries, é da nossa natureza. Mas trazer reconciliação e perdão é da natureza do nosso Deus e Pai. Se aquela família pôde demonstrar tamanha misericórdia e graça para com aquele homem, pensem agora no amor e na misericórdia de Deus por nós. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. O Evangelho, ele é profundamente extravagante, porque fala de uma graça superabundante. Porque nos fala de um pai que é louco por filhos e que jamais há de perder nenhum sequer. Deus não fez filhos através de Cristo para a perdição, mas para a salvação. O pisar na bola é nosso, mas o refazer e o transformar é de Deus. É Ele quem restaura. As portas da graça e do amor estarão sempre abertas para os filhos entrar. Sempre. Deus é o Deus de recomeços. O pecado matou o homem, mas a sua graça veio para nos dar vida. A morte precisava ser derrotada. A morte que estava dentro de nós, o vírus da morte que estava nos dominando, e éramos escravos do pecado e da morte. Mas Deus em Cristo colocou um fim nesse império, destronando-o ali na cruz com Cristo. Isto é maravilhoso, porque o fim deste império em nos governar
teve a sua derrota na cruz com Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos diz, como está escrito, por favor, vejamos uma vez mais, porque aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, e também para os nossos corações, é incansável ouvir estas grandes verdades. Romanos, capítulo 6, vejamos também o versículo 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia! Aquilo que nos dominava, aquilo pela qual estávamos sujeitos, Cristo nos atraiu a si. Foi com ele crucificado o nosso velho homem. Foi com ele crucificado. Que verdade maravilhosa e preciosa. Com ele, o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído. Para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Você crê nesta realidade? Nós cremos nessa verdade? Podemos nos regozijar nesta verdade? Vejam, o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Que grande salvação foi nos dada. Esta salvação, ela não é pequena, ela é plena e é poderosa. Podemos ver isto, por favor, em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Este versículo se encontra, capítulo 1 de Lucas, versículo 68 e também o 69. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Aleluia! Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos concedeu, nos suscitou plena e poderosa salvação. Aleluia! Meus irmãos, nos libertar de nós mesmos é o grande projeto de Deus, que foi realizado em Cristo na cruz. Para que, ao viver hoje, nós não mais vivemos por nossa própria vida. Agora nós estamos vivos por causa da vida de Cristo, que se manifesta diariamente em nós. Porque Ele ressuscitou para ser a nossa vida. Nós não somos mais de nós mesmos. Agora nós pertencemos a Ele. É por isso que Ele faz festa constantemente. E nós sempre estamos em festa. Porque Ele está bem presente em nós. Podemos verificar isso, por favor? Em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14 e também o 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Julgando nós isto. Pensando sobre isto, examinando esta verdade. Um morreu por todos. Então, por mim, por você, por aqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que hão de nos ouvir, hoje ou amanhã, em qualquer tempo, em qualquer horário, qualquer dia, em qualquer mês, em qualquer ano, Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Mas logo, todos
morreram. Todos morreram. Que grande notícia. Que maravilhosa mensagem. Todos morreram. Com ele. Com ele. E aí continua o apóstolo Paulo dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivem, você agora, que está vivo, pelo Deus vivo, que é vivo, e que está vivendo em você, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que é Cristo, que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Podemos fazer festa, porque Ele nos recebeu. Nós estávamos perdidos, fomos achados. Nós estávamos mortos e nele ganhamos vida. Não somente a alegria do Filho que voltou, mas também aquela grande recepção daquele homem que foi liberto da prisão e foi recebido por sua casa. Que alegria saber que nós temos um Deus rico em graça, grande em perdoar e maravilhoso sempre para cuidar dos seus. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós temos o prazer de adorar e de servir com a nossa nova vida. Cristo é a tua vida. Cristo é a nossa vida. Se o apóstolo Paulo afirmou isto como sua confissão de fé: estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Eu também faço esta confissão. Também extraio esta palavra para o meu coração, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Paulo foi crucificado com Cristo, eu também fui. Se Cristo é a vida de Paulo, também é a minha vida. É a tua? Você crê nisto? Que o Espírito da graça continue operando no nosso viver. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por Jesus Cristo. Nossa vida, nosso tudo, nosso maior tesouro, nossa maior riqueza. Não tínhamos nada e não éramos nada. Ganhamos vida e agora possuímos tudo. Ele é o nosso tudo. Que a tua igreja, pelo poder do Espírito Santo, continue se alegrando nesta verdade, confessando esta verdade, expressando essa verdade, para a glória e o louvor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.